E para a gente começar sobre este assunto, o tarifaço de Donald Trump, a gente recebe hoje aqui em Os Três Poderes o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ele que está lá em Londrina, no Paraná, participando de uma feira, mas que abriu um espaço na agenda para estar aqui com a gente. Deputado, muito obrigado pelo seu esforço e seja muito bem-vindo aos Três Poderes. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante com vocês, cumprimentar a todos os quatro aqui presentes no estúdio junto conosco e direto de Londrina, do norte do Paraná, 40 graus de temperatura na Expo Londrina, conversando com vocês. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz em relação a este tarifaço do governo Trump, né, sendo que muita gente da direita, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estará aí junto com o senhor na feira de Londrina, declarou apoio, claro, a Donald Trump, né, o filho dele está lá nos Estados Unidos tentando articular com o governo Trump algumas medidas que poderiam colocar na opinião dele, freio aí no STF, e, no entanto, a gente viu um feito raro, inédito, eu diria, nesse governo, que foi o Congresso Nacional, a oposição votando em massa com o governo, abrindo a possibilidade de retaliações caso a gente tivesse um tarifaço por parte do Trump. Como a gente já colocou, 10% abaixo daquilo que muitos outros países agrícolas, que inclusive competem com o Brasil, tiveram, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente dois aspectos. Primeiro, essa avaliação de como que a tarifa impacta o agro no Brasil. Em segundo lugar, se a direita brasileira não foi um pouco ingênua a dar apoio a Donald Trump, sabendo que ele poderia tomar uma medida desse tamanho. Vamos lá, duas coisas importantes. Primeiro, essa questão das tarifas e o porquê desse projeto de reciprocidade que foi votado, as questões todas que aconteceram politicamente no Brasil, um pouco indo na tua introdução do assunto, esse projeto foi feito em 2023, né? A autoria do senador Zequinha Marinho, com a relatoria da senadora Tereza Cristina, na Câmara a relatoria do deputado Arnaldo Jardim, tudo nosso time, né? São meus vice-presidentes na Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse projeto era reciprocidade ambiental, um projeto em relação à União Europeia, para a gente enfrentar a moratória de soja da União Europeia e principalmente os dedos todos apontados dos europeus em relação à nossa produção agropecuária. Ocorre que, no momento, após esse prenúncio das tarifas americanas, ele acabou se tornando uma oportunidade de nós criarmos o arcabouço jurídico necessário para o Brasil estar preparado para qualquer tipo de embate geopolítico, comercial, vamos dizer assim, e poder ter uma lei. Como a União Europeia tem, como a China tem, como os Estados Unidos tem, como tantos outros players e os nossos concorrentes, tem uma lei muito clara para tratar de tarifas ou de mudanças nessa questão comercial internacional. Primeiro, importante ressaltar, o presidente Trump conseguiu, em 70 dias, mudar todo o tabuleiro mundial de comércio, vamos dizer assim, né? Acabou com o OMC, diminuiu a importância dos órgãos internacionais, dos órgãos de mediação, de conciliação, e criou uma verdadeira batalha com todos os países, não só conosco menos, inclusive, do que com outros, mas mudou completamente esse tabuleiro comercial. Quando a gente fala, a direita apoiou, a gente sempre soube que republicanos sempre foram muito mais protecionistas que democratas. Acho que a análise da direita brasileira e do posicionamento político brasileiro, eu, inclusive, quando estudava em Washington, fazia pós-graduação lá, tive a oportunidade de trabalhar nas eleições em 2008, a minha opção pessoal era o presidente McCain, não era o presidente Obama na época. Então, era uma questão muito mais ideológica e uma questão muito mais de posicionamentos em relação à livre economia, liberdades individuais e política em si, do que efetivamente essa política internacional. É óbvio que é ruim, é óbvio que nos causa muita preocupação qualquer tipo de tarifação nesse sentido, mas o que veio, agora entrando na análise do que significa para o agro brasileiro, o que veio foi muito mais ameno do que nós esperávamos. Eu era um dos mais reticentes e mais pessimistas em relação ao que poderia acontecer. Até por uma questão política também, de não ter alinhamento pessoal ou ideológico com o presidente Lula e também o presidente Trump, poderia haver algum tipo de posicionamento político nisso. Ficou muito claro que a questão foi efetivamente econômica.
Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, é um importante parceiro, nós vendemos muito para os Estados Unidos e eles vendem muito para a gente. Alguns produtos que são mais destacados, como por exemplo o suco de laranja, que praticamente 80% do suco de laranja mundial hoje é brasileiro, dado o greening que assolou os pomares da Flórida e acabou com a produção de suco da Flórida. Hoje muitas empresas brasileiras já produzem nos Estados Unidos, bem como carne que nós produzimos lá, tem vários frigoríficos brasileiros, e muitos produtos que são exportados para lá e que são do agro também, que geram preocupação porque foram altamente tarifados, que é o caso da madeira, das placas de madeira, de MDF compensado, tora natural, as questões de suco de laranja, preocupações em relação à borracha e a briga eterna que nós temos em relação ao etanol. O Brasil é um grande produtor de etanol, o maior produtor de etanol do mundo, de cana-de-açúcar, e temos uma enorme produção hoje de etanol de milho, concorrendo com os Estados Unidos. Nós sempre tentamos colocar uma cota de açúcar para os americanos, em troca de aumentar a cota deles de etanol de milho aqui no Brasil. Nunca conseguimos avançar nisso, sempre teve uma forte resistência americana. E agora, de 6,5%, 7,5%, podendo chegar a 12,5% de tarifação ao etanol, acaba mudando um pouco o nosso rumo, né? Qual é o comércio que nós vamos fazer, para quem nós vamos vender o nosso etanol, principalmente com a Califórnia, que usava muito antes da tarifa, o etanol de cana, por ele emitir menos que o etanol de milho americano. Então, a questão de pegada de carbono e essas questões ambientais todas da Califórnia. Mas, para nós, acabou virando uma certa oportunidade, analisando muito friamente, e ainda precisamos saber se essa tarifa vai ser cumulativa, não vai ser cumulativa, se vai somar nas tarifas atuais, se vai acabar sendo o dobro do que já tem. A gente acaba abrindo oportunidade para novos mercados. A China, por exemplo, que é a nossa maior consumidora de commodities, já anunciou uma retaliação muito forte nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que eles comprem grãos, principalmente nessa safra nossos. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, pode ser uma oportunidade. Marcela Raal, uma boa tarde a você. Sua pergunta. Boa tarde, Ferraz. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Obrigada pela presença aqui. Deputado, o governo federal falou que, claro, vai prezar pelo diálogo, né, diante dessa tarifa que foi imposta pelo presidente dos Estados Unidos, mas tem outros dois caminhos, que seria um recurso no OMC, né, que, como o senhor mesmo disse, perdeu a relevância completamente, não sei se teria algum efeito prático, talvez simbólico apenas, e também utilizar a lei da reciprocidade. O senhor acha que, nesse momento, teria que usar a lei da reciprocidade ou tem que fazer uma discussão antes? Eu acho que nenhum nem outro, nem a OMC, que está completamente irrelevante nesse momento, e nem a lei de reciprocidade. Essa lei é para nós termos segurança caso ela seja extremamente necessária de algo muito grave. Não é o momento. Não é o momento, a tarifa não foi alta assim. É uma questão da gente equilibrar o jogo e conseguir sentar na mesa para negociar. Aliás, internacionalmente, isso eu tenho que fazer esse reconhecimento. Independente do governo que esteja e quem seja o chanceler, o Itamaraty é reconhecido mundialmente como uma das melhores escolas de diplomacia do mundo e dos melhores corpos diplomáticos do mundo, e tem uma capacidade negocial enorme. Os nossos embaixadores são muito preparados para negociar e para poder participar dessa discussão. O Trump tem feito muito isso, ele está forçando a barra, chamando para a mesa para negociar. Foi assim com o Canadá, foi assim com o México, está sendo assim com a China, e ele vai no máximo que pode para chamar para a mesa, para negociar, para tentar tirar algum ganho disso. O Brasil tem que participar disso também, tem que sentar na mesa, negociar e ver quais são as oportunidades e as ameaças que nós encontramos nesse momento. Mas não é hora nem de OMC, nem de usar a lei de reciprocidade. Ricardo Rangel, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, deputado. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria voltar um pouco para o tom da primeira pergunta do Ricardo Ferraz. Eu queria perguntar o seguinte: o presidente Trump sempre se declarou um inimigo do que se chamava ordem mundial, liberal, globalista e tal. Sempre foi um inimigo da globalização, sempre foi um inimigo dos organismos multilaterais. O presidente Bolsonaro também é isso, sempre foi isso, né? Sempre atacou muito a China e tal. O Brasil é um país que se beneficiou pouco da globalização, né? Teve poucos prejuízos e muitas vantagens com a globalização. Muito menos do que poderíamos ter tido, porque não temos abertura comercial. O setor que teve grande benefício foi justamente o agro, né? Que é muito importante na economia brasileira, exportador muito forte, especialmente para a China, como o senhor
mencionou. No entanto, o Bolsonaro sempre atacou muito a China e sempre atacou muito essa ordem que tanto beneficiou o setor Brasil e o agronegócio. Não há uma contradição nisso de o agronegócio ter apoiado o Bolsonaro tão fortemente, ainda estar muito ligado a ele, mesmo hoje, diante desse cenário? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Acho importante a gente falar sobre isso. Acho que as questões domésticas e internas são muito maiores do que as questões internacionais. Primeiro, ninguém produz a quantidade que nós produzimos. A agricultura tropical que nós temos, nós podemos chegar a 3 safras, e acontece isso em diversos estados. Ou seja, não existe como o mundo comer, o mundo se alimentar, se não comprar produtos brasileiros. E é por isso que nós estamos em mais de 230 mercados no mundo. As questões domésticas são muito maiores que isso. O apoio do agro ao presidente Bolsonaro, o posicionamento do agro em relação ao presidente Bolsonaro é pela segurança jurídica, pelo fim das invasões, pela segurança do cidadão, pelas condições de produção dos nossos produtores rurais, efetivamente, apoio constante do setor por parte do governo, e posso dizer isso porque eu era vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso. E nós avançamos com a ministra Tereza Cristina no Ministério da Agricultura, avançamos muito, tanto nas questões de crédito, nas questões de financiamento e no respeito ao setor. A gente fala muito dessas questões internacionais nesse momento, porque é o tema do momento, mas as questões internas e domésticas que nos causam maior assombro e maior preocupação. Nós estamos em 2025 falando ainda sobre Abril Vermelho, sobre invasão de propriedade. Nós estamos falando sobre um plano safra que tem que acontecer em junho e julho, que não há a menor previsão orçamentária para isso. Nós falamos de um plano safra vigente de 24 e 25, que houve um corte repentino e nós tivemos que reagir fortemente para que o governo enviasse mais recursos e fizesse uma medida provisória para não deixar os produtores sem qualquer tipo de financiamento. Nós estamos falando de uma quebra de safra de 5 safras seguidas no Rio Grande do Sul, que precisa fazer o pagamento mínimo da medida provisória que foi aprovada pelo Congresso e que precisa receber esse dinheiro, os produtores gaúchos que estão completamente esquecidos e largados, que precisam do nosso auxílio. Enfim, são tantos e tantos temas que a gente precisa estar muito mais preocupado com as questões domésticas do que com o relacionamento político entre um presidente e outro. Agora, é óbvio que enquanto o Brasil continuar sendo pujante e forte na produção agropecuária, nós vamos continuar tendo protagonismo global para vender os nossos produtos. Zé Benedito, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos, boa tarde, deputado, obrigado por participar do programa. Eu queria voltar à história dos ganhos, né? Assim, essas medidas do Trump, ela deve provocar uma reorganização dos fluxos comerciais, vamos dizer assim, né? Entre 2018 e 2020, o Trump já tinha feito um tarifaço que beneficiou muito o agro brasileiro, em especial a soja, né? Que passou a ter uma relação muito maior com a China. Acho que a soja tem pouca chance de expansão, até porque a China já é hoje o grande negociador com o Brasil, né? Mas tem outros produtos. O Brasil tem negociado carne, abertura de mercado de carne no Vietnã, no México, em outros lugares. Mas eu queria perguntar especificamente sobre o acordo com o Mercosul. Me parece que a França já cantou ali e falou, acho que dá para voltar a conversar sobre esse assunto, né? Eles que colocavam tanta barreira. O senhor fica mais otimista agora com essa possibilidade do acordo com a União Europeia? Eu fico assim, vamos lá. Depois que o Trump assumiu a presidência, as discussões geopolíticas mudaram de eixo, né? Deixou de ser a União Europeia, o grande foco, para ser Estados Unidos. E o acordo Mercosul-União Europeia foi no mesmo sentido. Primeiro, após as eleições do Parlamento Europeu, em que foram eleitos parlamentares muito mais protecionistas, principalmente na questão agropecuária, até porque foram vítimas de protestos e grandes manifestações de produtores rurais em todos os países da Europa, pedindo mais protecionismo, e uma aspas aqui, um parênteses, aliás, aqui, é uma questão que foi contra nós, né? A grande parte dos protestos europeus, de produtores europeus, foi contra a produção agropecuária brasileira, que consegue colocar produtos lá com muito mais competitividade, e elegeram um parlamento muito mais protecionista. Isso fez com que o acordo Mercosul-União Europeia fosse completamente esfriado, vamos dizer assim, para usar um termo bem figurativo, assim, mas diminuiu muito a força desse tema. Hoje, com essa questão geopolítica nova criada nos Estados Unidos, a própria União Europeia começa a perceber, voltando à primeira pergunta lá atrás, de que essas questões internacionais e a globalização volta a ter uma certa importância para que eles possam ter acesso a produtos e colocar comida na mesa, literalmente. A Europa não é autossuficiente, precisa comprar de fora e muito, e para isso vai precisar do Brasil cada vez mais. Então, pode
ser, inclusive, uma oportunidade, Zé Benedito, sobre as questões ambientais também, né? A IUDR, a Lei Anti-Desmatamento da Europa, o embargo da carne brasileira, os embargos de soja, as moratórias, essas questões todas que acabam gerando custos excessivos para os europeus na compra dos nossos produtos, inclusive, e que a gente abre oportunidade para que eles cheguem lá. O Mercosul pode ser um grande parceiro nisso. Inclusive, na próxima semana, nós vamos, em alguns parlamentares, para o parlamento argentino, onde nós temos um acordo de cooperação com os países latino-americanos para formar bancadas ruralistas, parlamentares do tema, para a gente poder jogar em bloco contra esses ataques, principalmente da União Europeia. Deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, a chamada bancada ruralista, deputado pelo PP do Paraná, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Volte sempre. Eu que agradeço, obrigado pela atenção, carinho de cada um de vocês. Estou sempre à disposição.